Sabe quando você está viajando e vê aquelas plaquinhas na estrada de quilômetro 307, 308? E o que raios isso tem a ver com a música? Calma que até o final do vídeo eu vou te explicar. Oi, eu sou o Caim e esse é o Mário. Ele vai te explicar a música hoje. Quer dizer, eu vou explicar com a ajuda dele. Primeira coisa, o cenário do jogo é fundamental para transformar a jogabilidade, a experiência de jogar o jogo melhor, seja ele em 2D, 3D ou ainda uma mistura das duas técnicas. Na música, o cenário é a harmonia, é ela que dá ou no mínimo reforça o sentimento da melodia, fazendo um acompanhamento com os acordes. E os acordes são notas agrupadas, elas são tocadas juntas, combinando entre si, por isso a harmonia. Brilha, brilha, estrela. Tá, e o que raios é essa tal de melodia e por que ela é tão importante? Antes de tudo, deixa seu like aí, se inscreve no canal para dar aquele apoio aí no vídeo. A melodia é a parte principal da música, é o que está na nossa mente, tendo letra ou não. É o que a gente canta, assobia, cantarola. É justamente a melodia que nos faz lembrar de uma música e diferenciar uma música da outra. Ou nesse caso, talvez você tenha pensado em Atirei o Pau no Gato, ou naquela música Fui morar numa casinha, porque elas utilizam justamente da mesma melodia, porém com a letra diferente. É a sequência de notas que nos faz lembrar de uma música, né? Ora ela tá subindo, ora tá descendo, ora ela fica no mesmo lugar. Ela tá sempre fazendo essa diferença de altura das notas, indo pro grave, agudo ou ficando ali no mesmo lugar, na mesma nota, né? E voltando à nossa analogia do jogo, a gente tem o Mario se movimentando, ele vai para frente, para trás, sobe, pula, né? Ele se movimenta. E esse movimento é fundamental para o jogo continuar, para o jogo acontecer e principalmente para a música. Toda melodia tem um ritmo dentro dela, tem notas mais longas, notas mais curtas, e se a gente descaracterizar, se a gente tirar esse ritmo, a gente descaracteriza a melodia e ela pode ficar irreconhecível. E muita gente reduz o ritmo, o elemento ritmo, né, a um simples batuque de bateria ou de percussão. Mas o ritmo é a variação da duração de cada som, seja uma nota definida ou simplesmente uma percussão. Então o ritmo é o que dá vida a uma sequência de notas, a uma melodia, né, e vai diferenciar uma melodia de outra. Mas não dá pra gente falar de ritmo sem falar de compasso. E é aqui que entra a plaquinha de trânsito que eu falei lá no início do vídeo, né? Imagina que você está viajando e de repente o seu carro quebra. Você precisa acionar um reboque e precisa dar a sua localização exata, ou pelo menos quase exata, para que o reboque te encontre, né? Então você vai falar, eu estou aqui na estrada tal, no quilômetro 450, quase chegando no 451, sentido norte ou sentido sul, né? Você precisa dar uma localização minimamente exata para que o motorista do reboque te encontre. Então essas plaquinhas de trânsito, elas estão dividindo a estrada, que é muito grande, em pequenos trechos que ficam um pouco mais fácil da gente encontrar aqueles trechos. Na música acontece a mesma coisa, a gente tem uma música de, sei lá, 4, 5, 6 minutos, e a gente tem ali pequenos pedaços que vão dividir a música, que fica mais fácil de encontrar eles e de separar a música, cada parte agora, primeiro compasso, segundo compasso, terceiro compasso. E é fundamental que qualquer pessoa, seja músico ou não, saiba pelo menos sentir o pulso da música e separar esse pulso em compasso. Uma música comum em 4x4, como o Billie Jean que eu acabei de tocar, a gente vai sempre contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sempre na mesma velocidade para não variar o andamento. E por isso o metrônomo é muito importante, para manter a música inteira na mesma velocidade. Então, dentro dessa sequência de um compasso quaternário, com 4 tempos, né, a gente precisa preencher esses 4 tempos, esse compasso, com alguns sons, com algumas notas.
É como se a gente estivesse preenchendo esse trecho de 1 quilômetro da plaquinha na estrada, né, com vários carros, né? E vamos tentar pensar num sentido micro aqui, né, como se fosse um trecho pequeno. A gente pode preencher com 4 carros e aí acabou, ou a gente pode preencher com 2 carros e mais 4 motos, porque a moto tem um tamanho menor, ou com 16 velotróis, que é menor ainda, e aí vai caber mais desses velotróis dentro desse mesmo espaço, ou ainda a gente pode preencher com um caminhão e aí acaba o espaço todo, já lotou. O compasso musical tem a mesma ideia, é um espaço que a gente precisa preencher ele todo e não pode ultrapassar do limite da lotação. Então, se eu colocar um caminhão aqui nesse compasso, lotou, não cabe mais nada, não cabe nenhuma moto, nem um velotrol, mais nada. E a gente tem esses desenhos musicais que são justamente o que define a duração das notas. Eles não são notas musicais, ele define a duração das notas. Então, voltando para a nossa pulsação, nosso compasso quaternário, eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A semibreve, ela dura o compasso inteiro, é como se fosse o caminhão. Então, quando eu coloco a semibreve, não cabe mais nada. Eu tenho outra figura que é a mínima, que vale metade da semibreve, ou seja, eu consigo colocar duas dela, né, o dobro, dentro desse compasso. Eu tenho a semínima, que é metade da anterior, da mínima, né? Então, eu vou colocar 4 semínimas para preencher esse compasso, porque ela tem a metade da duração da anterior, né? Como se a semibreve fosse o caminhão, colocou ali, já lotou. A mínima fosse uma Kombi, que é um pouquinho maior do que um carro. A semínima, como se fosse um carro. As motos, como se fosse a colcheia. A colcheia vale a metade da anterior, que é a semínima, né? Então, eu vou colocar ali 8 motos, né? 8 colcheias para preencher esse compasso. E tem sempre essa relação de dobro-metade. Uma semibreve vale 2 mínimas, que vale 4 semínimas, que vale 8 colcheias, 16 semicolcheias. Agora perceba que nessa música, a duração das notas é exatamente de um tempo. Cada tempo aqui desse compasso quaternário vai caber uma nota. 1, 2, 3, 4. Nesse finalzinho, a última nota que eu toquei, ela dura mais tempo, ela dura 2 tempos, que eu fiz aqui, ó. Ela é uma nota um pouco mais longa. E na próxima parte da música, a gente vai ter notas mais curtas, que vai ser isso daqui, ó. Então, dentro de um único pulso, dentro de um único tempo, eu vou ter mais notas sendo tocadas. Eu tenho 2 notas em cada tempo, ó. Como eu falei, todas as notas têm uma relação de metade, dobro, eu preciso de uma nota que tem um valor absoluto e a partir delas eu vou relacionando com a metade desse valor, né? Isso vai variar um pouco em cada fórmula de compasso. No compasso 4x4, o número de baixo ele indica qual figura vai ser utilizada para preencher um único tempo. Então, cada tempo num compasso quaternário, né, 4x4, ele vai valer uma semínima. E aí eu tenho 2 tempos, vale o dobro, né? Então é a mínima. E metade seria a colcheia, que é a figura que vem depois da semínima. Quando a gente pega uma música em 3x4, a ideia é a mesma, só que em vez de ter 4 tempos, eu tenho apenas 3. O próprio Parabéns Pra Você tem 2 versões, uma em 4x4 e outra em 3x4. E a gente canta as duas praticamente em toda festa de aniversário sem nem perceber. A gente começa com a versão dela em 4x4. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E depois a gente muda para o 3x4, ó. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Repara que na versão em 4x4 a gente prolonga um pouquinho as últimas sílabas de cada frase, justamente para preencher esse tempo a mais que a música ganhou. Então fica parabéns pra você. Já no 3x4 essas sílabas são mais curtinhas. Parabéns pra você nessa data querida. Antigamente, quando a música era muito mais atrelada à dança, né, era muito mais comum as músicas serem em 3x4, justamente porque é um ritmo que balança mais o corpo, faz a gente dançar muito mais. Como a valsa, por exemplo, é sempre 3x4, ou quase sempre. Já no compasso 6x8, por exemplo, o número de baixo mudou. É um 8 agora e não um 4.
Antes, o 4 valia a semínima, né? Então, uma semínima era um tempo. Aqui, o 8 significa colcheia. Então, a colcheia agora passa a valer um tempo. Mas a relação de dobro e metade ainda se mantém. Então, a figura anterior, que é a semínima, vale 2 tempos. A anterior, que é a mínima, vale 4 tempos, né? Sempre dobrando. E o número de cima, né? O número 6, ele mostra pra gente quantos tempos cabem dentro desse compasso. Posso ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. Esse número é um pouco mais livre. Então eu tenho 6 tempos para ser preenchidos, onde cada tempo equivale a uma colcheia. Então eu posso preencher com 6 colcheias, ou ainda com 3 semínimas, que vale o dobro, né? Então vai caber só metade. Quando eu pego uma partitura, eu preciso saber qual que é a fórmula de compasso. 2x4, 3x4, 4x4, 6x8, são alguns dos compassos que a gente tem. E eu também preciso saber as alturas, as notas que vão ser tocadas. Então, o desenho, de novo, o desenho indica qual que é a duração da nota, e a posição desse desenho vai indicar qual que é a nota de fato. Mais para cima é mais agudo, então vão ser notas mais agudas. Mais para baixo, no pentagrama, vão ser notas mais graves, né? Então a gente tem aí esse movimento, né, no pentagrama muito visual, o movimento que a melodia vai fazer, né? Além disso, eu preciso da clave também. A gente tem a clave do Fá, do Dó, do Sol. A clave é muito importante porque é ela que vai indicar aonde que está cada nota ali. Por exemplo, a clave do Sol, o Sol é na segunda linha. Já na clave do Fá, na segunda linha é a nota Si. Então, é um pouquinho diferente em cada clave. E aí, cada instrumento vai usar a sua clave ali específica. Bem, acho que até aqui já deu para entender muita coisa. Se você tiver dúvida, sugestão, algum comentário para acrescentar aí, só colocar aí embaixo, fique à vontade. Te vejo no próximo vídeo. Até lá.